Quiero saludar a todos con la paz del Señor Jesús en esta tarde. Dar gracias al Señor por esa oportunidad que Dios tiene concedido de una vez más poder estar sirviendo a Dios con alegría de corazón, poder presentarnos, Señor, con cánticos, louvar o nome do Senhor, pois Ele nos fez povo seu, ovelhas do seu aprisco. Ele nos chamou e por isso estamos aqui. Não é por vontade própria, não é por vontade própria nem por obrigação, mas por amor às almas, assim como Jesus amou as almas. Uma maneira tal que se entregou na cruz do Calvário para alcançar ao mais vil, perdido e pecador, que dentre esses estava eu. Quando estava perdida no mundo, aí Jesus olhou quando já não tinha mais serventia. Aí é onde Jesus escolhe o homem e a mulher, porque para o homem ou para a mulher já não tem mais como dar uma solução para uma pessoa que já está perdida. Mas aí é onde Jesus se agrada em poder fazer, tornar o impossível tornar possível. E aqui estamos cumprindo o ID do Senhor. Dou graças ao Senhor, porque Ele nos deu um talento, e esse talento Ele nos disse que tínhamos que trabalhar com esse talento. O talento que Deus nos deu foi a vocação de ser chamado para pregar o Evangelho de Cristo a toda criatura. E não se preocupar por aquilo que iríamos falar, porque o próprio Deus prometeu que Ele colocaria a palavra na nossa boca. Ou seja, nada do que falamos aqui é da nossa própria conta. Não é uma historinha inventada, não é um conto de carochinha, não é uma palavra de lavagem cerebral, como muitos dizem. Não são palavras para mover o emocional das pessoas. Não são palavras para poder tirar algo das pessoas ou mover, induzir a querer tirar algo material das pessoas, não. A palavra que Deus nos mandou, nos ocasionou para vir trazer aqui louvores, são para levar as pessoas até Cristo Jesus, conduzir até esse reino de glória que Ele prometeu, que Ele mesmo apregoou quando esteve aqui na terra. Arrependei-vos e convertei-vos, que é chegado o reino dos céus. E esse reino dos céus se manifestou quando esteve aqui na terra, em forma de homem, humano, que nem nós, só que sem nenhum pecado, para carregar o pecado de toda uma humanidade perdida. Ele carregou na sua cruz o peso de toda essa humanidade, para oferecer de graça àquele que quiser ser salvo, pela mensagem da cruz. Compartilhar uma palavra que se encontra no livro de Cantares, capítulo 4, versículo 12 em diante. Cantares é um livro do qual o rei Salomão, inspirado por Deus, pelo Espírito de Deus, escreveu, fazendo uma alegoria. Isso é uma comparação
a qual o Senhor Jesus, como noivo da igreja, tem para com a sua noiva, a igreja de Cristo. São cânticos que o rei Salomão escreveu na palavra de Deus, mas não foi o homem. A palavra do Senhor nos diz que toda a palavra é inspirada por Deus. Toda a profecia que está no livro da palavra foram profetas e apóstolos que escreveram, guiados, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Aqui não tem nada feito por homem só, na sua razão, na sua carne, não. O Espírito de Deus que guiou e inspirou aos seus servos, profetas, apóstolos, a escrever a Sagrada Escritura. Diz assim a palavra do Senhor: jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte cerrada. Diz também a palavra: os teus renovos são um pomar de romance com frutos excelentes, o cipreste, o nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e aloés, com todas as principais especiarias. Essa fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, se viesse meu amado para o seu jardim, e comesse os seus frutos excelentes. Aqui, neste versículo da palavra do Senhor, o versículo 16, está falando da noiva do Cordeiro, da noiva na qual o Senhor Jesus prometeu que iria buscar. Iria até o céu, mas ele voltaria nas nuvens para buscar a noiva, para arrebatar. Ela está com muito desejo, anseio de que o seu amado viesse para o seu jardim, comer os seus frutos excelentes, os frutos que a noiva tem que dar para o Senhor. São frutos excelentes. Não pode ser qualquer fruto. O fruto primeiro que o Senhor pede para cada um de nós ao chegar ao seu caminho são que demos fruto digno de arrependimento. Esses são os frutos. Muitos dizem: cheguei ao caminho do Senhor, aceitei Jesus, me batizei, agora eu já estou saindo por aí fazer fruto, ganhar alma para Jesus. E muitas vezes a vida da pessoa não passou por um processo de libertação, não abandonou as velhas práticas e não se arrependeu verdadeiramente do mau caminho e das velhas práticas de pecado que fazia no mundo, no erro, porque era ignorante, porque não tinha conhecimento da verdade. Mas quando chega a verdade da palavra do Senhor, manifesta aquilo que estava em trevas, que era a nossa vida, que estava em trevas, em negridão, em pecado, em plena imundícia, em plena podridão, fazendo coisas ocultas, às escondidas, para não ser visto pelos parentes, pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, pelos netos. Porque o ser humano, desde que nasce até que morre, é um ser muito moral. Ele tem vergonha daquilo que faz. Algo tem no seu interior que lhe faz ver a sua condição moral, que faz ver que tem coisas que estão erradas e que são más diante do seu próximo. E as próprias leis estabelecidas aqui na terra também indicam aquilo que está errado e aquilo que está certo. Por tudo aquilo que fazemos de errado, temos a lei humana
que vem nos assinalar e dizer: isso está errado e tu vai ter que pagar por consequência daquilo que tu fizeste. Então, o ser humano tem tudo isso. E muitas vezes outras coisas piores que fazem com que ele guarde na sua consciência aquilo que fez de ruim para o seu próximo, para o seu semelhante. Se enganou, se fez mentira contra o seu próximo, se adulterou, se traiu a esposa, ou vice-versa, o esposo, se roubou alguma coisa, ou fez alguma coisa errada no seu trabalho. O ser humano tem isso na sua mente. Muitos deixam passar, esquecem em seguida numa noite de sono. Outros não podem guardar isso muito tempo e isso fica aí martirizando o seu pensamento, a sua consciência, o mais íntimo. E tudo isso é aquilo que temos e acarreávamos lá do mundo. Quando chegamos no caminho do Senhor, Jesus, com a sua preciosa sangue, seu precioso sangue, garante que limpa de todos os nossos pecados e nossas culpas são apagadas, são lançadas na profundeza do mar. Tudo isso é levado ao esquecimento diante de Deus e o ser humano começa a sentir um alívio na sua consciência porque sabe que tem um Deus que é maior do que ele próprio e que está olhando. Aquele que tem fé sabe que Deus existe e que Ele é o que está olhando por cada uma das suas atitudes. Por isso, aqui diz a palavra do Senhor: se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Que frutos o cristão tem apresentado diante de Deus? Quais serão esses frutos? Porque Ele nos compara como um jardim, está falando na sua palavra. E esse jardim, Ele diz que tem que ser um jardim fechado, um jardim selado, uma fonte selada. Ele chama de irmã minha, a sua amada igreja também, além de ser a sua noiva, ela é irmã, ela é chamada de irmã do Senhor Jesus. E essa fonte que se encontra fechada, tem que ser fechada. Quando se fala de uma fonte fechada, de um jardim fechado, e de algo selado, se está falando de uma intimidade e algo muito, muito profundo entre dois. Assim como é no meio dos casais. Muitos têm algo que só os dois sabem. Assim tem que ser em relação com a igreja de Cristo e o noivo, que é o Senhor Jesus. Não pode haver intrometimento de ninguém no meio. Por isso Jesus está comparando o Senhor na sua palavra, dizendo que deve ser um manancial fechado. Do outro culto aqui na terminal, Deus falou sobre as chaves que foram dadas à igreja de Cristo. As chaves da qual Ele garante que tudo aquilo que for ligado aqui na terra será ligado no céu. Tudo que for desligado aqui na terra será desligado no céu. Só a igreja tem esse poder. Não tem outro tipo de instituição, nem pessoa alguma, com qualquer tipo de poder que pretenda ter, nem o poder executivo, legislativo, judicial, o poder aqui da terra, nenhum poder governamental, nenhum tem o poder a qual o Senhor deu para a sua igreja, a sua amada igreja, que abandonou a prática mundana, perversa, pecaminosa, o mal, a maquinação contra o seu próximo. A igreja que verdadeiramente ama o seu próximo, assim como Cristo amou. A igreja que realmente perdoa, assim como Jesus perdoou. Porque se quisermos ser perdoados por Deus, diz a palavra do Senhor, devemos de perdoar aquele que nos ofende. E isso é o que o Senhor ensinou na sua palavra.
Ele não ensinou a que a sua igreja faça comércio no meio do povo. Ele não ensinou a que a sua igreja venda os dons espirituais. O Senhor abomina todas essas coisas, essas práticas. Mas o Senhor Jesus ensinou a sua igreja, a seu povo, a amar até os seus inimigos. Esses sim que são verdadeiramente filhos do Pai Celestial, aqueles que são capazes de amar seus inimigos e orar por aqueles que os perseguem. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja que está aqui registrada em Cantares de Salomão. E para alguns que sabem ou alguns que não sabem, quero compartilhar aquilo que aconteceu lá no começo da criação do Senhor. O Senhor Deus, com seu Filho e o Espírito de Deus, que ambos são um, eles tinham feito a terra. E a palavra do Senhor diz que Ele estabeleceu um jardim aqui na terra. Um jardim o qual Deus deu toda a autoridade para um casal, para Adão e Eva, poder cuidar desse jardim. Toda a autoridade foi dada para eles poderem governar e cuidar daquilo que Deus deixou, da criação dos peixes, dos animais, das plantas, de tudo que existe, dos répteis da terra, todo animal vivente, daquelas aves que voam, tudo foi entregue até poder dar um nome para cada animal. Deus deu essa autoridade para Adão e para Eva poder ser a gestora e poder cooperar com seu esposo para poder cuidar dessa terra aqui. E eles estavam livremente dentro desse jardim, livremente. É como que Deus deu para eles também essa chave, para eles poder terem toda a privacidade, intimidade e comunhão com Deus Pai. Mas a palavra nos registra que uma mulher chamada Eva, a esposa de Adão, entregou toda essa legalidade para o inimigo tentador Satanás, que é a serpente antiga, a qual enganou Eva por suas mentiras. Deus deu toda árvore que tem delicioso fruto para eles poderem se alimentar. Só disse para eles que não comerem do fruto da ciência do bem e do mal e da árvore da vida. Mas eles não obedeceram. E aí começou a decadência na face da terra por causa de uma desobediência. A palavra do Senhor nos diz que as consequências da desobediência são maldições sobre o ser humano. Deuteronômio 28 fala da palavra da desobediência do homem e das suas consequências. Maldição sobre tudo aquilo que faz, seja com suas mãos, seja no campo, seja na cidade, seja do fruto do seu ventre, seja dos seus animais. Começa a dar tudo errado por causa da desobediência do homem. Essas são as maldições que vêm e que Deus permite sobre o homem por causa da desobediência. A desobediência é o pecado que faz com que se corte essa intimidade, essa relação entre Deus e o homem. Esse jardim já não é mais um jardim fechado, mas começa a ser um jardim que começa a descancarar, a abrir, porque começa a entrar aquelas peçonhas mortais que se chamam pecado, podemos chamar assim,
que são enviadas através do Satanás, da serpente. E aí começa uma desses pecados que começa a fazer divisão entre Deus e o homem é a desobediência. Desobediência aos seus estatutos, desobediência aos seus mandamentos, desobediência àquilo que ele fala na sua palavra, porque ele deu todas as ordenanças, toda a lei, para que o homem pudesse também fazer parte desse jardim. Esse jardim voltará a ser restabelecido uma vez mais no céu, nas moradas eternas. Quando Jesus vier em glória, ele já estará levando a sua igreja e as moradas já estão preparadas. Ele diz na sua palavra: eu vou preparar lugar para que onde eu estou, vós também esteja. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Essas moradas estão preparadas. Jesus já foi preparado há mais de 2000 anos atrás. E elas estão prontas para aquela igreja fiel, que não barganhou, que não teve medo de represália, que não se intimidou, que não se acovardou, mas que continuou pregando, anunciando a palavra do Senhor, sem medo das afrontas. Porque ele disse na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Jesus venceu, ele promete que também nós iremos ser mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Glória a Deus. E nós louvamos a Deus por dar essa oportunidade, porque o próprio Espírito Santo de Deus é que nos traz aqui para pregar. Nem que seja por uma alma, a gente continua aqui e não nega o nome de Cristo, para não ser negado naquele grande dia, porque ele já está vendo que nós envergonhamos do nome de Cristo Jesus, que é nome sobre todo nome, ante o qual todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra, confessará que Ele é Senhor. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor também nos fala, nos mostra o próprio Deus, e outros dos pecados que tem levado e leva as pessoas até o túmulo, o pecado da inveja. Muitos, por causa desse pecado, inveja, tem deixado que penetre no coração, na alma, contamina. A palavra diz que a inveja é como podridão dos ossos. E foi por esse pecado que o jovem José foi entregado pelos seus próprios irmãos por 20 moedas de prata. Foi vendido para ser escravo, mas ele não se dobrou e tampouco se intimidou. Continuou servindo fiel a Deus e Deus o honrou, o levantou como cabeça, porque essa é a promessa que Deus dá. Ele colocar aqueles que são seus por cabeça e não cauda. É Deus que fala na sua palavra. A palavra nos diz no livro de Tiago. Aleluia, glória a Deus. Tiago capítulo 3, versículo 13 em diante. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras
em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia assim a paz para os que exercitam a paz. Isso que nos diz a palavra, isso que o que nos diz o próprio Deus. Onde há amarga inveja e sentimento faccioso, diz a palavra, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Não adianta a gente querer demonstrar algo que não é. Não adianta mentir contra a verdade, porque nada se pode contra a verdade se não é pela verdade. Não tem como mentir, não tem como mascarar algo que não se é realmente. Mas, por que não pedir a sabedoria que vem do alto? Se Deus mesmo diz na sua palavra aqui, no livro de Tiago mesmo, no capítulo 1, verso 5, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus e a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. A sabedoria do alto não foi reservada só para alguns, é para todo aquele que pede, é para todo aquele que se achega a Deus com confiança e quer receber aquilo que vem de Deus. Quer realmente que a sua vida comece a andar para frente. Quer realmente que Deus venha prover aquilo que vem do alto do céu. Deus dá. Deus é o que faz. Tá no homem o querer como o efetuar. Ele é que dá ao coração do homem o querer melhorar a vida, querer sair da situação que se encontra. Se encontra abatido, sem solução, cheio de problemas, cheio de situações que não podem, estão embaraçando a sua vida, problemas e mais problemas, seja na família, seja no trabalho, seja na escola. Não sabe mais como fazer para sair dessa situação. Peça a Deus sabedoria que Ele dará. E Ele diz que dá abundantemente, sem lançar em rosto. Tudo que Deus dá sem medida para que o homem possa se conduzir aqui na terra. Se você pedir uma vida melhor no econômico, Deus dá. Mas não se esqueça que Deus dá para que tu aprenda também a ser grato a Ele e saiba que dele vem o ar que tu respira para poder trabalhar. Porque Ele dá o ar, dá o sopro de vida e Ele também tira. Porque dele são todas as almas. Ele dá a vida e Ele tira também. Ele tem todo o tempo determinado nos seus livros. Tudo aquilo que fazemos aqui na terra está sendo registrado nos livros das obras, seja bom ou seja mau, e por tudo aquilo que a gente faz será julgado no último dia, no dia final. Outro pecado que parece que não faz separação, mas faz, que são sentimentos
que o próprio inimigo, que a própria serpente se encarrega de lançar como uma peçonha, como um veneno, para o homem ir aos poucos, morrendo aos poucos, é a amargura. E a palavra do Senhor nos diz que não deixemos brotar no coração nenhuma raiz de amargura, porque por ela muitos podem ser contaminados, seja aqueles que nos rodeiam. E como posso fazer para tirar toda a raiz da amargura do coração? Entregando o coração, a minha vida para Cristo, de todo o coração entregar, não só o meu coração, mas o espírito, a alma e o corpo, todo, fazer uma entrega total. Por quê? Porque o próprio Senhor diz, em 1 Tessalonicenses 5, 23, para nós conservar o nosso corpo, espírito, alma e corpo irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai buscar a sua igreja, a sua noiva, mas ele vai buscar a sua igreja numa santidade, purificado de tudo aquilo que é do mundo, tudo aquilo que o inimigo das nossas almas nos ofereceu durante toda a nossa vida. Muitos não tiveram esse problema de ter nascido em um lar que não seja mundano. Muitos nasceram num lar que é cristão, mas muitos nasceram num lar que não era cristão, um lar mundano, como foi o meu exemplo. Meu exemplo. Não tive o ensinamento que a palavra de Deus nos ensina. Cada um ia levando a vida como bem parecia aos seus próprios olhos, mas eles nem sabiam que o fim do caminho que estavam indo meus pais é um caminho de morte, como diz a própria palavra. Hoje, eu posso dizer que tenho o privilégio de que o próprio Deus tenha me alcançado, tenha olhado para mim e dizer, para mim tem valor. Assim como muitos daqueles que se podem encontrar nesse momento, pensam talvez que não vale tanto a pena a vida que levaram até aqui, que os logros ou aquilo que chegaram, conquistaram até aqui, adiantaram em alguma coisa. Ou muitos já chegaram a falar para si, para que eu nasci ou para que eu vim nesse mundo, se esse mundo é sofrimento, se esse mundo é tristeza, muitas vezes. E aí é onde o inimigo aproveita essa oportunidade para lançar essa pessoa, começar a enraizar a amargura no coração do homem ou da mulher. Jesus é que tem poder de libertar do homem do mais poço, lodo, de barro, de charco de lodo, tirar ali do fundo do poço, porque Ele tem misericórdia daquele que não teve a oportunidade de conhecer a Cristo Jesus. Então Deus envia a seu Filho a resgatar essa alma que está perdida. E nessa tarde, Ele mesmo, o próprio Deus, envia o seu Filho Jesus para resgatar aquele que já é escolhido desde o ventre da sua mãe. Como Ele está resgatando? Através da sua palavra. A sua palavra não volta vazia, diz a palavra do Senhor, mas chega até a Deus com a resposta daquilo que é enviado a fazer aqui na terra. Toda a palavra que se está pregando aqui
Deus que está colocando para poder falar para o homem e para a mulher. E tem uma saída assim, em nome do Senhor Jesus. Que se nunca teve um amigo ou uma amiga na qual possa confiar realmente, possa conhecer verdadeiramente a Cristo Jesus, o qual diz na sua palavra que aqueles que fazem a vontade dele, ele já não chamará mais de servo, mas os chamará de amigos. Aqueles que querem, tem desejo no seu coração de conhecer quem é esse Deus do qual tanto falam, quem é Jesus ao qual se está pregando tanto no último tempo. É aquele que morreu na cruz para salvar e resgatar ao vil pecador e fazer um homem sábio, uma mulher sábia no seu caminho, trazer para a luz, desde a escuridão, trazer para a luz. E quando estamos longe do Senhor, estávamos em trevas, e Ele nos traz para a luz da sua palavra. O Senhor Jesus, Ele é a luz que conduz o homem para a sua salvação eterna. E aí não temos mais o que temer, porque Ele próprio diz na sua palavra: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem é de temer? Ele é a fortaleza da minha vida, de quem é de me atemorizar? Quando se juntaram contra mim os meus inimigos e angustiadores para comer minha carne, eles tropeçaram e caíram. Essa é a garantia que dá o Senhor. Pode se levantar um exército, assim como se levantavam contra o rei Davi, mas o Senhor, em todas as batalhas, Ele dava vitória para o seu filho, para o seu escolhido, o homem que tinha o coração segundo o coração de Deus, aquele que tem o coração segundo o coração de Deus, que não maquina maldade contra o seu próximo, que ama o seu próximo assim como a si mesmo, pode ter garantia de que Deus está com ele e que nenhum mal há de suceder. Glória a Deus. Porque quem garante é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele que chamou para essa obra. Ele ama cada alma que aqui se encontra. Por uma alma que se arrepende dessa palavra do Senhor, há festa nos seus santos anjos. Fazem festa nos céus por uma alma que se arrepende. Uma alma que diz: eu me arrependo dos meus maus caminhos e da minha maldade cometida nessa terra. Porque desde esse tempo, desde que cometi toda a maldade, tudo vai mal. Aquele que confessa e crê no seu coração que Deus está falando com ele e realmente entrega o seu caminho, a festa no céu, está sendo registrado no céu o nome no livro da vida, para que naquele grande dia, quando Deus for abrir no livro da vida e se encontrar o nome do seu filho, do seu escolhido, possa entrar para o banquete com o noivo. Mas essa intimidade, essa privacidade, Deus quer ter com a sua igreja, com a sua noiva, com aquele que quiser aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, com aquele que render a sua vida por completo, com aquele que já estiver enjoado de tudo aquilo que fez aqui na terra, de tudo aquilo que o contaminou, de tudo aquilo que só trouxe tristeza, amargura, porque o pecado traz tristeza, amargura para o homem, porque faz separação entre a criatura, o homem e o seu Criador, porque todos temos
temos esse dentro de nós, sabemos que fomos criados por Deus. Não fomos nós que saímos de uma explosão, de alguma outra teoria fantástica que foi falada aqui na Terra. Sabemos que Deus foi que criou toda essa humanidade. Mas aquele que decide pelo Salvador, por Jesus, já não passa a ser, já não é mais criatura, passa a ser filho e filha de Deus. E esse é um grande privilégio, porque as chaves serão dadas para esse que começa a ser filho ou filha de Deus. Essas chaves vão servir para abrir coisas muito fechadas na vida espiritual, material, sentimental, em todas as áreas da vida. Aquilo que tiver da vontade de Deus, e esse filho ou filha de Deus tiver a chave, poderá abrir através da sua fé, da oração, da obediência à palavra de Deus. Pode abrir, que Deus vai abrir também do céu, através da oração e da fé no Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, que tenham um bom, feliz final de tarde nesse dia.